Bacana, vamos lá, mostrando aqui para vocês um pouco sobre como é o software do Einscan Higel quando você está trabalhando diretamente com ele, ou seja, você está sem, não está conectado, né, ao computador, tá? Você está trabalhando totalmente independente. Então, aqui no software você tem aí uma série de informações na tela, né, dele tem uma série de informações, começando aqui pelo lado esquerdo você tem o relógio, a versão que você está utilizando, né, do software que está instalado aqui, se ele precisa recalibrar ou não, se você está fazendo a projeção da tela sem fio, que é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Estou com o scanner aqui do meu lado, mas ele está sendo projetado. Informações do projeto, quantos frames que eu estou capturando, enfim, aqui você tem todas essas informações, tá? Conforme a gente for escaneando, vocês vão perceber que essas informações aqui elas vão mudando. Então o scanner vai contando a quantidade de frames que foi capturado. Aqui também está falando sobre a frequência, né? A quantidade de vezes que ele consegue contar ou verificar, por exemplo, a presença, nesse caso, dos pontos marcadores. Então vou aumentar o laser aqui, ó, e vocês vão ver que ele consegue capturar os pontos marcadores e é naquela frequência ali que ele está fazendo isso, tá? Ele está fazendo isso agora porque eu estou nesse modo de Global Markers. A gente já vai chegar nesse ponto aí, tá bom? Um pouco aqui mais para baixo você vai ter o controle de intensidade. Nesse caso aqui ele serve justamente para poder controlar a intensidade do nosso nosso carinha aqui, né, da luz do nosso scanner, para a gente poder conseguir saber se a gente está capturando eles legal, de forma boa ou não, né? Então você controla a exposição. Muita luz, geralmente os pontos vão ficar vermelhos. Pouca luz ou luz adequada já fica um pouco mais branco, e quando tem muita pouca luz ele nem chega a pegar, tá? E aí, enfim, aí a gente deixa aí ou no meio ou deixa um pouco para baixo. Só muda essa questão da luz se de repente você estiver uma condição onde tem muita luz no ambiente, e aí pode ser que você precise de um pouco mais de luz para poder capturar os targets, ou então os targets não têm uma boa qualidade, tá bom? Não reflete legal. Então, beleza, essa é a primeira parte. Devolver aqui para minha base. A gente tem aqui os modos de seleção. Então, dependendo do que a gente quer digitalizar, ele vai fazer com laser ou com infravermelho. Aqui desse lado, aqui em cima, a gente vai ter todas as questões aí de informações de quantidade de RAM, se ele está conectado à internet, à rede sem fio, temperatura, quantidade de memória que está sobrando, memória não, de bateria, né, que está sobrando. Então aí tem bastante informação também, tá? Aqui desse lado direito a gente tem uma primeira barra que mostra basicamente se a gente está perto ou se a gente está longe. Então isso aqui serve para a gente saber qual é a distância ideal de trabalho. Você tem o feedback, um anel também que aparece na borda do scanner conforme a gente tiver, da tela do scanner conforme a gente está trabalhando, mas tem esse outro aí também que é bem interessante para poder ver, tá? Aí a gente vai ter esse outro íconezinho aqui, ó, que basicamente na hora que a gente entra nele aqui a gente consegue fazer ajustes sobre como o nosso projeto vai trabalhar, tá? Então aqui é a distância entre os pontos. Quanto mais apertada a distância entre os pontos, mais eu preciso de tempo de processamento. Muito provavelmente o pós-processamento vai ter que ser feito em computador. O hardware do scanner pode ser que ele não consiga fazer. E mais memória, tanto RAM quanto espaço em disco você vai precisar. O contrário também. Quanto mais detalhado, menor a resolução também você detalha mais as peças, e o contrário também. Quanto maior a distância, menos detalhe você vai ter na peça, tá? Aqui para baixo você controla modos de aquisição. Você pode querer adquirir texturas.
e quando a gente ativa essa questão das texturas, basicamente o nosso scanner agora ele é capaz de fazer a aquisição das cores. Tanto é que se eu vier aqui, ó, antes eu não tinha essa câmera, agora eu tenho essa câmera aqui onde eu posso controlar a intensidade da luz e o modo no qual eu estou trabalhando, se eu estou trabalhando em um ambiente fechado ou se eu estou trabalhando num ambiente com exposição da luz solar, tá? Então, basicamente, o que a gente acaba fazendo aí é deixa em automático, do jeito que está aqui, e aí, nesse caso, eu estou num quarto, então vai ficar nesse pontinho aí que é a exposição da luz, tá? Interna. Beleza? Então, do jeito que está aqui, na hora que eu fiz essa setagem, ele vai fazer a captura da textura. Esse modo de alta velocidade é um modo onde, se você tiver realmente necessitando, tá? Realmente necessitando fazer uma leitura, uma digitalização mais rápida de um produto, questão de tempo mesmo, aí ele aumenta a quantidade de frames que ele consegue trabalhar e com isso, obviamente, ele consegue digitalizar mais rápido. Em detrimento, ele reduz aí a qualidade, né, do que ele chama de rendering, que é basicamente a visualização, né, do modelo que a gente está capturando, tá? Então é uma troca. Eu geralmente não gosto de usar, tá? Então, mas isso é gosto do freguês, tá? Eu prefiro ter mais controle do que eu estou vendo do que basicamente ser mais rápido na captura, porque eu já acho que o normal é bem bom. Veja que, voltando aqui para o canto esquerdo, conforme eu ativei essa função da textura, ó, um íconezinho a mais apareceu aqui, ó, e isso a gente sabe que quando está ativo, sem precisar ficar acessando o menu, já sabe que ele está pegando textura. Aí aqui tem os outros modos de alinhamento, então eu posso falar que eu vou fazer o alinhamento pelas geometrias, né? Isso é uma novidade, ou seja, a versão nova do software, né, ele destravou mais linhas de laser. Antes o Rigel só trabalhava com 39, agora ele trabalha com 50, e também essa função que, se você não tiver marcador em lugar nenhum e quiser começar a digitalizar, você consegue, desde que a peça que você vai digitalizar ela seja rica em detalhes, tá? Se for aí uma peça mais plana, uma superfície cilíndrica, uma superfície mais homogênea, né, um sólido primitivo, não vai funcionar legal, tá? Ele vai se perder e você vai ter problema, tá bom? Mas se você tiver algumas superfícies ricas em detalhes, aí você consegue realmente fazer esse tipo de trabalho. Só para a gente poder dar uma olhada aqui, ó, eu vou aumentar, de novo, vou entrar nesse ícone aqui, né, da questão do... como é que chama? Da luz. Agora que ele não está mais procurando por targets, né, por adesivos, agora ele tá, a luz está na função de quanto mais eu aumento, mais a intensidade do laser aumenta, e, enfim, peças escuras, igual eu estou colocando aqui no meu notebook, precisa de mais luz do que peças claras, tá? Aqui eu tenho função do tipo, vou trabalhar em chão de fábrica ou não. Chão de fábrica, perdão, deixa eu corrigir. Não é questão de chão de fábrica. Vou trabalhar em ambiente aberto, com exposição direta de luz, assim, luz do sol, ou não. Se eu estou com X, é um ambiente normal, que é o meu caso, né? Eu estou num quarto. Se tiver assim, são ambientes mais abertos, tá? E aí ele faz a diferença. E aqui em cima, a gente está falando, aqui nessa parte, a gente está falando entre estou digitalizando uma peça com brilho normal ou com muito brilho, tá? Então, quanto maior o reflexo, melhor que a gente trabalhe nessa opção. Quanto menor o reflexo, é melhor aqui nessa opção. Beleza? Então, tá bom. Na telinha ali também, ó, a gente sabe que o laser ele tá forte ou não
baseado nessa questão das exposições. Então veja que tem umas regiões que estão em vermelho, quer dizer que tem excesso de luz, né? E aqui você tem uma falta de luz porque são superfícies diferentes. Aqui no meu copo dá para ver que é um copo, né? Ele tem várias tonalidades de branco, por isso que fica vermelho, e aqui meu computador é totalmente um cinza aí mais opaco. Beleza? Se eu ainda assim faço outra troca aqui e jogo para marcadores, aí ele não vai mais fazer o alinhamento por conta da geometria, ele vai procurar marcadores para aí sim ele começar a digitalizar. Tá vendo? Eu não estou digitalizando, mas só estou mostrando para vocês a prévia. Então, se eu saio fora, ou seja, não tem marcadores, ele fala não achei marcadores e ele não digitaliza. Só digitaliza quando ele enxerga marcadores, que marcadores com diâmetro de 3, de 6 ou de 12. Tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Por fim, é o Global Markers, que é o que eu prefiro sempre fazer, por mais que sejam duas etapas. Ele primeiro captura todos os marcadores, processa, otimiza, melhora os marcadores, dando um grau de confiança e de qualidade melhor para a digitalização, e só daí que ele começa a disponibilizar a opção de você começar a digitalizar, e aí o scanner já conhece onde estão todos os marcadores, inclusive a digitalização tem de ser mais fluida, tá? Perfeito. Eu acho que eu não falei, mas só para reforçar, nesse outro modo aqui, que a gente tanto digitaliza quanto vai achando os marcadores, se eu tiver uma descontinuidade desses marcadores ou uma quantidade menor, uma dificuldade, você basicamente vai precisar pausar, colocar um pouco de marcadores e fazer encontrar. Dessa maneira também existe um acúmulo de erro que você vai fazendo conforme você vai digitalizando a peça. Então, se peças tiverem 200, 300 milímetros, tranquilo, você vai digitalizar e vai ficar bom. Passou disso, gente, fica um problema aí de acúmulo de erro. Não recomendo que seja usado esse modo de leitura para peças maiores aí do que uns 300 milímetros, tá bom? Beleza. Feito isso, né, a gente deixa aí setado um projeto. Vou te mostrar como que funcionaria esse projeto da maneira como eu comentei que eu gosto de trabalhar, tá? Então, preparar aqui, na verdade, já deixei preparado, né, uma condição onde eu tenho vários pontos aqui que eu vou capturar. Então, vamos lá, eu tenho uma mesinha rotativa aqui, que agora está vindo, né, junto com a ScanRigel, que pode vir, né, junto com a ScanRigel. Aí eu coloco para digitalizar e veja, tudo que ele está vendo ao mesmo tempo, em vermelho, ele encontrou isso tudo ao mesmo tempo. Vou até tirar o scanner de perto e veja que agora ele dá lá que ele perdeu, né, a questão do rastreio, nem se eu colocar, olha lá, em outros targets ele não vai montar, então ele não sabe onde que é, ele não continua digitalizando, mas na hora que eu volto para aqueles que eu já capturei, ele já mostra. Então, ó, aqui é legal, tudo que está em vermelho é o que ele está vendo, tudo que está branco foi o que ele já achou, tá? Aí a gente pode dar uma girada para pegar targets ou outras posições que a gente não pegou ainda, e show de bola, né? Feito isso, a gente dá o pause ali e a gente já tem aí essa primeira leva, né, de marcadores aí, ó, capturados, tá bom? Esse botãozinho aqui serve para a gente poder, quando, né, a gente aplica o zoom, deixa eu dar um zoomzinho aqui, se a gente quiser deixar tudo centralizado, ele volta aqui com o zoom, beleza? Então, se eu estou feliz com isso, eu posso apertar esse botãozinho aqui, o Vzinho, né, e ele vai aceitar. Se eu não gostei, posso apertar o X, ele cancela e começa de novo, e o Play ele volta onde eu estava. No caso, eu vou aceitar. Veja que agora ele está otimizando, que é o que eu comentei com vocês, tá? E aí eu já posso começar a fazer a digitalização sem problema nenhum, tá?
Antes de começar, eu vou usar este carinha aqui, ó, Add Global Markers. E por que eu estou usando isso? Só para poder explicar para vocês. Se por algum motivo no meio do caminho eu precisar colocar algum adesivo a mais, algum marcador a mais, é possível de ser feito. O scanner aceita que novos adesivos sejam encontrados. Se eu não deixar, ele só vai usar aqueles que a gente encontrou a primeira vez e não vai adicionar mais. Quando que a gente usa isso? Quando a gente quer ter certeza que não vai ter interferência de alguma outra coisa na nossa referência principal, tá? Então, enfim, você pode deixar ou não. No meu caso aqui não faria diferença nenhuma ou um ou outro, mas vou deixar do jeito que tá, tá? Ainda aqui, antes de começar a digitalizar, teria como editar de novo essa questão da distância entre pontos. Se eu quero meio, se eu quero um, vou deixar meio do mesmo jeito. E agora, esse scanner ele tem dois modos de captura, gente. Tem o de lasers cruzados, 50 lasers cruzados, ou tem aqui as linhas paralelas, que é quando a gente precisa fazer algo um pouco mais detalhado, tá bom? Depois a gente explora esse carinha aqui, é só apertar que mudaria. Mas vamos por início aqui, tá? Então, tô com a minha peça lá posicionada, vou dar um play e aí ele já começa a digitalizar. Então vai vendo aí que a peça já está sendo formada ali no meio. Desculpa aí o barulho do celular, enfim, faz parte, né? E boa, vamos lá. Tá capturando e vocês estão vendo aí ao vivo. Eu estou girando aqui minha mesinha rotativa. Eu tenho ali uns postezinhos, né? Enquanto passa na frente, ele acaba tendo aí uma dificuldade um pouco maior de capturar. Então, posso vir aqui para cima, fazer a captura, joga um pouco para o lado, joga para o outro, e aí eu vou fazendo, tá? Uma coisa interessante aí, pessoal, é o seguinte, importante de falar, né, de dizer. Tudo que vocês estão vendo em amarelo, né, o que quer dizer esse amarelo aí na tela? Quer dizer o seguinte, foi capturado, ou seja, o scanner achou que tem uma geometria ali, capturou, mas como está em amarelo, quer dizer que ainda não está bom. Ele não deu ali como tivesse com a qualidade máxima do negócio, tá? Então você teria que passar o scanner em outras posições para conseguir capturar melhor aquela região ali, tá? E aí você pode fazer isso, obviamente. Ou não, se é alguma região que você não vai usar, que é o que vai acontecer comigo, você simplesmente pode ignorar, que é o que eu vou fazer sumariamente agora. Para ficar, porque eu vou ficar no final das contas, eu vou ficar só com a região central, tá? Então eu vou dar um zoom, que é só ali o que me interessa, que é essa região central aqui. Dei um zoom, eu vou falar que eu estou feliz, né, com o resultado, realmente estou. Ele está agora fazendo as otimizações e agora sim carregando a nuvem de pontos. Neste momento, eu posso já fazer aí a minha primeira edição e tirar coisas que eu não quero. Exemplo, vou apertar ali na tesourinha, tá no canto esquerdo, se vocês não pegaram, e aí vou escolher do lado aqui direito a minha ferramenta de laço, tá? E com o laço ativado, clico na tela do scanner e vou girando esse laço ali. Ele abre uma janelinha ali para você ver o zoom. E aí, beleza, ó, já peguei uma parte do produto que eu quero, que é a minha região de interesse, eu quero ficar só com ela. Então, eu tenho agora como aqui, ó, nesse ícone, que tem uma seta para a direita e para a esquerda, inverter a seleção. E agora, tudo que está vermelho, eu apago apertando aqui na lixeira. Agora, se a gente for dar uma olhada, eu estou só com opa, perdão, não é isso que eu quero. Eu apaguei o que eu não queria. Vou dar um. Eu apaguei algo que eu não queria. Que bom que aconteceu isso.
Então vocês veem aqui que apaguei o que eu não queria, eu tenho esse ícone aqui, ó, que eu volto a edição ou vou para frente, para trás, enfim, a gente pode fazer isso, tá? Se eu quero girar, eu aperto esse botão, agora ele libera o giro e eu posso girar para colocar, por exemplo, isso numa outra posição. Posso trocar minha ferramenta, abrir a minha ferramenta de seleção e boa, já posso apagar essa parte aqui também, tá? Então veja aí que fiquei só com o que eu quero, só com o que eu tenho interesse. Ah, Henrique, mas tem uma sujeira ainda voando, tem umas coisas voando aí. Tem. Eu posso fazer isso, né, capturar pedaço por pedaço, ou eu posso também fazer isso daqui. Eu venho, seleciono uma região da peça que eu tenho interesse, e aí eu vou apertar esse primeiro botãozinho aqui, ó, que é o de expansão da captura. Aí ele não pegou ali no biquinho do filtro, vou selecionar lá também e vou mandar expandir. Dou uma girada, vejo se pegou tudo que eu quero. Em cima também pegou. Beleza, é isso mesmo. Agora eu inverto e apago tudo que é lixo, que não é a peça principal. Beleza? Show de bola. Se eu estou feliz com o resultado, dou um complete, que fica aqui no canto de cima, no canto direito. E ele dá um aviso falando, ó, se eu apagar, apagou. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu quero que ele apague. E agora eu tenho essa primeira etapa aqui da digitalização. Ela ainda não é a final, né, o resultado ou a qualidade final, é só uma visualização. Eu posso agora apertar este botãozinho aqui, que é um quadradinho com um monte de, parece que umas coisinhas no meio, uns desenhinhos aí, uma corrente e tal, e ele vai otimizar pra gente, tá? E quando ele faz esse processo de otimização, aí ele traz mais informação, ou na verdade, toda a informação, todos os pontos que compõem ali a nossa digitalização, tá? É um momento aí que leva um pouquinho mais de tempo, mas vale a pena a gente esperar. Legal, agora sim, né? Tenho todos os pontos, posso dar um zoom para poder ver, enfim, se eu quiser, mas agora estou com todos os pontos e ele está todinho pronto, tá? Do jeito que está aqui agora, eu posso apertar esse botãozinho que tem um botão azul ali do canto direito, né? Que tem os triângulos, ele vai gerar uma malha em cima do que eu tenho. Ou se, por exemplo, eu tiver interesse em fazer a digitalização do outro lado, que é o que eu tenho, para poder unir, eu tenho como dar sequência nisso, tá? Quero que vocês prestem atenção agora no que está escrito aqui em cima. Deixa eu até tirar um pouco esses adesivos daqui para ficar mais fácil da gente entender ali. Aqui no canto superior esquerdo tem uma informação nova, está escrito ali Grupo 23, Projeto 1, tá? E eu posso trocar o nome se eu quiser, Grupo 23, Projeto 1, posso escrever teste de gravação, Ursinho do Eduardo, que é o meu filho. Né? Peguei ali um boneco dele. E dar um confirme, tá? Mas, enfim, para nosso exemplo aqui não faz muita diferença. Então eu vou manter esse carinha aqui, mas o mais importante é essa questão do projeto. Aqui funciona o seguinte, grupo é como se fosse a entidade raiz, a principal. E se você quiser digitalizar uma, duas, três, quatro, cinco etapas ou dois, três lados diferentes e juntar tudo isso dentro do scanner, esses projetos têm que ficar dentro do mesmo grupo, tá? Como isso funciona? Se eu der um complete aqui agora, você vai ver que ele vai voltar como se nada tivesse acontecido. Parece que está pedindo para começar a trabalhar de novo, mas automaticamente ele já falou aqui, ó,
agora estou no grupo, continuo no grupo 23, mas já é o projeto 2, tá? E é o que eu quero. Eu quero agora voltar ali, né, no projeto 2, ele está pedindo para escanear de novo os pontos marcadores. Então vamos fazer isso agora de maneira mais rápida para vocês verem, né, como é que funciona aí, meio que com a velocidade correta, né? Beleza, vou pôr a peça de volta, vou aceitar. E vamos aí digitalizar o outro lado. Dou um OK e já começo a digitalizar o outro lado, a região que a gente não tinha capturado antes. Tá? Vamos pegando aqui nas regiões. Aí a gente pode, obviamente, tombar o scanner para um lado, para o outro, para que ele possa capturar as regiões que não capturamos no começo. Tudo que vocês estão vendo com esses raios verdes aí que está passando, né, essas linhas verdes, né, quer dizer que o scanner está trabalhando ali naquela parte. Então, se você passa para um lado para o outro naquela região, ele vai capturar a geometria naquela região, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um pouco mais de referência aqui para o outro lado. O outro. E vamos embora. Tem muito dessa parte, né, principalmente do corpo, que a gente já capturou lá na primeira digitalização, então a gente não precisa se esforçar tanto. Mas aí, uma hora que eu tô feliz com o resultado, vou fazer o mesmo processo de limpeza, tá? Então, vou de novo colocar o nosso querido boneco aqui centralizado. Vou falar que eu vou cortar, vou trocar aqui para laço, vou pegar essa região aqui central, vou inverter, vou apagar o que eu não quero, pedir para girar, gira, gira, deixo numa posição favorável, vou trocar a ferramenta, selecionar, posso até pedir para cortar um pedaço aqui da cabeça, da orelha, não importa, tá? E beleza, do jeito que está aqui, vamos dar mais uma girada, ver se tem coisa sobrando. Tem umas coisas sobrando. Vamos então ter certeza, né, de que a nossa seleção está boa. Então vou pegar essa região da peça, vou selecionar tudo ele em toda essa região, vou inverter e vou mandar apagar. Apagando, já dou um complete, que eu sei que eu estou só com a peça, confirmo, né? E mando otimizar. Tá? Então, beleza. Tem os dois lados já digitalizado, né? Agora vamos para a parte aí do final, né, do processo, que é basicamente juntar esses dois lados e depois deles juntos, né, a gente fazer aí a criação do STL, né, e a exportação. Então agora, bom, vamos lá. Eu fiz um corte no vídeo para poder, enfim, fazer uma alteração. Quando eu tentei fazer a junção a primeira vez, eu percebi que eu esqueci uma etapa, que é a seguinte: para a gente conseguir fazer essa junção, a peça, especificamente falando, ela precisa ter alguns pontos na peça. Então eu parei, voltei,
né, refiz as digitalizações, mas considerando adicionar esses pontos aí na peça, tá? Para poder fazer a junção. Sem eles, o software não consegue fazer, tá? Se estiver digitalizando junto com o software do Rigel, né, aí ele faz sem os pontos na peça. Mas se não, se você estiver usando só o scanner, que é o que eu estou fazendo, estou mostrando para vocês agora, aí precisa, tá? Então foi isso que eu fiz de modificação aqui nesse corte. Feito isso, seguimos o processo aqui. Apertamos aqui no botão, né, de junção. Aí eu vou falar que um lado do meu projeto é fixo, o outro lado do meu projeto ele é móvel. E aí, obviamente, vou ter pontos em comum na peça, né? Então, vamos dar um zoom aqui para a gente ver. Ó, temos pontos em comum aqui na peça. E a gente pode usar esses pontos em comuns para poder fazer a soma dos lados, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou falar que este pontinho aqui eu não vou dar automático, porque automático leva em consideração tudo. E eu vou falar para ele que é manual. Aí eu clico duas vezes na tela, ele fala que ali é o ponto 1. Clico duas vezes na tela do outro lado, dá um zoom, né? Clico duas vezes na tela do outro lado, ele faz o par. Aí eu clico ali, clico aqui. Vamos girar. Giro os dois. E aí eu já consigo ver, ó, que eu acabei pegando o ponto errado, tá vendo? Vamos voltar e vamos refazer. Agora vai ficar mais fácil. Zoom. Ponto 1. Zoom. Ponto 1. Gira. 2. Gira. 2. Gira. E gira. 3. E 3 já são suficientes, tá? Se quiser pegar mais, é questão de querer aí, enfim, no preciosismo, tá? Mas dá para fazer só com 3. Daí você dá um alinhamento e aí você consegue ver que agora ele alinhou um lado com o outro, ó, deixou certinho aí pra gente, tá? Ficou um buraco aqui embaixo, que foi na hora que eu cortei, mas deixa do jeito que está aqui que eu vou mostrar funções para vocês depois como que funciona aqui. Vou confirmar, ele fala que se você não estiver satisfeito você cancela, mas eu estou satisfeito. E aperto agora ali em Complete. Legal, agora vê que ele não tem mais dois grupos, virou um grupo só, junto. Então agora a gente abre esse grupo. E agora sim a gente manda fazer a malha desse grupo. A gente pode falar que quer com mais ou menos, vamos falar assim, smoothness, suavidade, né? Quanto mais eu deixo aqui suave, mais a superfície vai ficar lisinha, mas mais perde detalhe e menos também a mesma acentuação, tá? Recomendo aqui usar no máximo esse primeiro aqui, tá bom? Distância entre pontos você pode ainda aqui manipular antes de mandar criar para menos ou para mais, tá? Então vamos deixar aqui com 0,2 ou com 0,5, tanto faz, para ele poder criar. Fill markers quer dizer que esses pontinhos que a gente colocou na peça, o software vai dar um jeito de limpar eles para não ficar a marca deles, né? E esse watertight, se eu quisesse, por exemplo, que já saísse daí ele totalmente fechado, sem nenhum buraco, para eu só mandar para impressão, por exemplo, dava para fazer, tá bom? Esse remove small floating parts, se tiver algumas caquinhas voando, ele arranca. E aqui você dá um tamanho máximo no perímetro que você permite que ele arranque, para ele não começar a arrancar de repente detalhe da tua peça, tá?
Se você tiver dúvidas, aperta aqui, ó, parâmetros recomendados, e ele vai fazer a seleção para você. Está feliz com a setagem, aperta aí o botão e ele começa a gerar a malha para você. Aqui bom, beleza, resultado feito. Temos aí, ó, a digitalização já prontinha, né? Os dois lados, né? Temos aí o lado de cima, o lado de baixo, tudo certinho, bonitinho, tudo certinho, né? Pegou detalhes e assim por diante, tá? Mas ainda assim, ó, tem algumas regiões que a gente não conseguiu fechar, né? Ficou uns buracos ali, coisa e tal. E aí é legal explorar algumas outras coisas que o scanner tem, como por exemplo, se eu apertar aqui neste botãozinho, deixa eu voltar aqui, ó, neste botãozinho, você vai ver que ele tem esse carinha que chama Auto Hole Filling, que quer dizer o seguinte, ele vai procurar tudo que é buraco na malha, e aí conforme a gente vai passando essa barrinha aqui, ó, ele vai mostrando quais são os buracos que ele vai fechar. Se a gente colocar no final, ele vai fechar todos os buracos. Se a gente for aumentando ou diminuindo, aí ele vai mostrando pra gente quais são os buracos na malha que ele achou que ele vai completar, tá? E aí a gente pode fazer isso justamente para quê? Para ter ali uma malha fechada, tá? Então tem este comando que pode ser uma boa, né, para poder usar. E tem outros comandos também de edição, tá? Então não é porque, enfim, a gente já criou a malha, né, final, que a gente não possa editar. Eu posso voltar aqui na tesourinha e aí fazer aquelas seleções, né, do tipo, vou pegar um pedacinho aqui, vou mandar selecionar tudo, aí eu inverto, e aí tudo que é tranqueirinha que gerou junto, apaga. Aí já deixa um STL mais liso, né, pra gente, tá? Se sobrar alguma coisa, porque, enfim, a sujeira está grudada, ainda assim dá pra gente dar aquele zoom, né? Dá pra gente achar a ferramenta, aí naquela janelinha de zoom ajuda bem a gente saber aonde ir e já apaga. Mesma coisa para esse lado aqui. E apaga. Agora que está solto, a gente pode fazer de novo. Seleciona o que está junto, inverter, apaga. Beleza. Veja aí que agora não tem mais nenhuma tranqueira, né? Vamos dar uma girada. Não tem mais nenhuma partezinha do STL voando, né? Solta. Agora sim a gente pode dar um complete. E aí eu posso voltar lá no Auto Hole Filling. E ele mostra realmente só agora, de verdade, só o que é buraco. A gente manda completar as coisas que são realmente buraco. Vou mandar fazer tudo. Aplica. E aí o software sozinho começa a se virar, a criar a geometria necessária para poder deixar esses furos fechados. É claro que isso funciona muito bem se você for fazer algo do tipo, preciso imprimir, realmente não peguei, mas veja, ele dá uma fechada, né? Deixa totalmente fechado, de uma maneira que se eu imprimir isso daqui, não tenho mais nenhum buraco na peça. Se por algum motivo isso foi interessante para vocês, obviamente existe essa função aí, tá bom? Mais uma coisa que tem é essa funçãozinha de alinhamento. Então, voltando aqui só para mostrar, essa daqui, ó, alinhamento, que basicamente assim, é um alinhamento no olho, tá? Então, a gente tem as vistas, e aí baseado em cada uma das vistas, né, que a gente pega, por exemplo, quero mexer nessa de frente,
gente vai alinhando aqui, aqui é de frente, na direita, né? Aqui é na frente. Se a gente quiser, dá para dar zoom, né? Para a gente poder ver, por exemplo, e até movimentar. Eu quero movimentar, por exemplo, nesta linha que eu vou usar de referência. Aí eu rotaciono, está movimentando. Aí eu rotaciono para deixar orientado. Beleza. E a gente pode fazer isso para todas as vistas, tá? Então a mesma coisa. Vou movimentar, quero pegar, por exemplo, aqui nessa linha de fechamento da orelhinha, de um lado, fazer com que a linha passe nas duas, né, para poder ficar mais fácil. Aí eu giro, movimento, e a gente vai ajustando até chegar no ponto que você fala, pô, legal, era exatamente isso o que eu estava buscando, né? E aí a gente consegue ter este alinhamento, né, da malha já organizado para quando a gente exportar, a gente conseguir exportar já alinhado. Falando em exportar, mas não menos, até dar um passo para trás aqui, em vez de falar de exportação, tem essa última ferramenta aqui, que é a parte de medição, aonde depois de alinhado faz mais sentido, a gente consegue já ter uma ideia do tamanho da peça. Tá? Ele pega as dimensões externas, ou se você quiser, você pode pegar, tocando em dois lugares da peça, você pode pegar a dimensão específica da peça, tá bom? O que mais? Ah, legal. Falando em exportar, uma vez que você está com tudo pronto, você pode vir aqui neste ícone, aqui em cima, e falar que você quer exportar. Você pode mandar isso para a nuvem da Shine 3D ou falar que você quer mandar isso para o pendrive. Dá um nome, chamar de... Opa, vamos lá de novo. Você dá um nome, vou chamar isso de curso. E apagar essa parte aqui do curso e exporta. Legal, já fez aí o que eu precisava fazer, tá bom? Aonde que esse arquivo foi? Ele ainda está dentro do scanner, tá? Só que o que acontece? O scanner ele tem um modo que, se você pega o cabo que vem junto com o scanner, é um cabo USB-C, e conecta ele no computador, vamos lá, vou conectar no meu computador agora, beleza. O scanner, na hora que a gente puxa, a gente não falou disso, né? Mas enfim, se eu puxar de cima para baixo na tela, ele abre as opções que o scanner tem. Aí eu vou apertar aqui o botão de USB Drive Mode. E aí transforma esse nosso scanner aí num pendrivezão, tá?